Hoje a gente tem um talk super especial, recebendo o Eduardo Gianetti da Fonseca, um dos grandes economistas brasileiros, cientista social, uma das pessoas que realmente pensam o Brasil do presente e do futuro. Super obrigado, Gianetti, por aceitar o nosso convite. E queria já emendar uma pergunta. A gente teve agora na pandemia, ao mesmo tempo, uma criação de novas demandas sociais e, ao mesmo tempo, diminuíram os recursos disponíveis pela sociedade. Nesse momento, você teve uma reação, inclusive na forma de pacotes econômicos de apoio aos trabalhadores, apoio às empresas, mas, em tese, em 2021, tudo volta ao, digamos assim, normal, né? Você tem o teto de gastos que volta a valer e, ao mesmo tempo, você tem pressões políticas e sociais por mudanças na rede de proteção social, de talvez voltar a botar investimento fora do teto. O que vai sair dessa costura aí, desse novo mundo com novas demandas, menos recursos e uma mudança aí em 2021 do cenário que a gente tinha antes da pandemia? Bom, muito boa tarde a todos. Prazer participar desse talk com você, João, com a Lígia. Eu estou numa situação, eu preciso explicar aqui, diferente do ponto de vista tecnológico. Eu estou tendo que ler as perguntas, uma vez que o áudio que eu estou recebendo está com muito problema. Mas eu já estou lendo aqui, eu consegui do que está sendo a pauta proposta. Deixa eu dizer, eu acho que para a gente analisar o que se pode esperar para 2000 no Brasil, né? Supondo que no primeiro semestre de 2021 as coisas voltem a algum tipo de normalização, acho que para começar a tratar essa pergunta precisa falar um pouco sobre como nós entramos na pandemia e como vamos provavelmente estar saindo no ano que vem. O Brasil entrou na pandemia com as contas externas em ordem, o que é um grande alívio, porque seria mais uma frente de vulnerabilidade que, infelizmente, no caso brasileiro, não é. Ao contrário da Argentina ou ao contrário da Turquia, uma situação fiscal normalização depois de um gasto público no governo de duras penas, o governo Temer e o primeiro ano do governo Bolsonaro estavam conseguindo criar o que eu chamo ancoragem fiscal, ou seja, uma perspectiva, um horizonte para a evolução da dívida bruta como proporção do PIB. A dívida se estabiliza e depois passa a cair lentamente, saído já da UTI fiscal, da emergência, estava em normalização fiscal, conquistado isso graças à contenção de gastos, à reforma da Previdência, aquela medida do teto para o gasto do setor. E, por fim, nós tínhamos, antes da pandemia, alguma perspectiva de recuperação cíclica, depois daquele período de recessão e de estagnação prolongada que marcaram os últimos 3 anos, né? Antes do começo da pandemia, agora em 2020. Como é que nós podemos imaginar essas 3 dimensões da emergência da pandemia? Eu acredito que as externas brasileiras não preocupação, elas permanecem sólidas. Um dos números que tem surpreendido para o bem nesse período já de pandemia é que as exportações brasileiras estão se mantendo, estão se sustentando, nós estamos tendo superávit em balança comercial, nosso déficit em conta corrente é perfeitamente financiável, temos reservas cambiais em montante mais do que necessário, suficiente para atender aos requisitos de ação estabelecidos pela métrica do Fundo Monetário. Portanto, na frente externa, maiores apreensões. Em relação ao o quadro mudou. Se nós entramos na dívida bruta do setor público ao redor de
75%, para dar números arredondados, e vamos sair dela, isso é praticamente certo, com um número entre 95% e 100% do PIB de dívida bruta. É um número extremamente elevado para um país de renda média, mas também, perspectiva, não é o fim do mundo. Países como Itália, como Japão, têm dívidas líquidas do setor público superiores a 100% do PIB e nem por isso caíram num precipício. Conseguem administrá-las e conseguem se manter solventes sem nenhum tipo de urgência. Porém, no caso brasileiro, essa mudança de patamar da dívida, que é perfeito, dado o imperativo, atender demandas da saúde, a fazer as transferências de renda para os dezenas de qualquer outra alternativa nesse momento e que precisa receber esse apoio. E também o auxílio, principalmente pequenas e médias empresas que precisam de recursos para capital de giro, é perfeitamente compreensível que a dívida brasileira tenha mudado de patamar e atingido essa marca que vai atingir, não atingiu ainda, mas até o fim do ano, início do ano que vem estaremos lá, alguma coisa entre 95% a 100% do PIB. O grande tema, um dos grandes temas de 2021 será o que se impõe para que o Brasil recupere a ancoragem. Não é um equilíbrio instantâneo, mas é a ação de um em que se perceba que medidas foram tomadas para interromper essa escalada insustentável da dívida, vão estabilizá-la como proporção do PIB e, ao longo dos próximos anos, ela entra em declínio. Aí um rol está na mesa para que se alcance esse objetivo de uma recuperação da ancoragem fiscal. Entre elas, a reforma administrativa, tanto no âmbito federal como estadual e municipal. De fato, o Brasil tem um gasto desproporcional com folha de salários em âmbito estatal, né? Tem muitas distorções a serem corrigidas. A questão do salário, que tem um impacto tremendo nas contas públicas e que, se voltar a ser reajustado por valores acima do atual padrão de poder de compra em termos reais, isso aí leva contas públicas, de novo, para uma trajetória muito acentuada. Então, eu acho que uma política de salário mínimo que se limita, durante algum tempo, a recompor o compra em termos reais do salário mental. Eu acho que o programa de privatizações de concessões pode ter um papel relevante, sim, se sair do papel, coisa que até agora praticamente não aconteceu. Aí é muito importante uma utilização prudente, uma utilização consequente do ponto de vista de equilíbrio fiscal da receita. Não se pode ver a prata da família para jantar, usar esse dinheiro para abater dívida pública e para conter esse crescimento no ano que vem, e ainda juros baixos. Manter juros nesse patamar baixo, ou talvez até um pouco menos do que isso, acho que ainda há alguma margem para reduzir juros, para que a dívida não vire uma bola de neve, agora que ela alcançou uma bem superior ao que era no pandemia. Acho que temos condições, com a inflação correndo como está, até mesmo abaixo do centro da meta, dá para manter juros baixos, muito retraída, com muita juros baixos, e isso vai ajudar muito.